A humanidade já criou muita coisa em seus milhares de anos de existência. Algumas não cresceram tanto a ponto de influenciar futuras gerações, mas através da arqueologia ficamos sabendo dos efeitos alcançados por esses povos. Mas hoje iremos conhecer 7 lugares antigos que talvez você ainda não conheça. Kailasa. O Kailasa está entre as maiores estruturas já criadas pelo ser humano em toda a história. Não é à toa que o local levou mais de 200 anos para ser construído. Na região de Bombay, na Índia. Trata-se de um templo construído a partir do século VIII, em homenagem à divindade indiana de Shiva. Os detalhes sobre a construção desse templo ainda são um tanto quanto obscuros, o que atiça a criatividade e imaginação de alguns autores, que chegam a supor que algum tipo de força sobrenatural tenha sido utilizada durante a sua construção. Um deles é o famoso escritor Erich von Däniken, que em um dos seus livros cita Kailasa como uma construção possivelmente feita por astronautas antigos. Lendas à parte, Kailasa atrai uma série de turistas, que vão até o lugar seja pela curiosidade de conhecer um local tão antigo e histórico, ou pela vontade de explorar os supostos mistérios e tesouros escondidos ao redor da construção. O Tesouro de Petra. Petra é, sem sombra de dúvida, o tesouro mais valioso da Jordânia. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, essa cidade em ruínas preserva templos e tumbas esculpidos em rochas pelas tribos do deserto que habitaram a região há milhares de anos. Uma fachada imponente, com 30 metros de largura e 43 de altura, esculpida na própria rocha de uma rosa poirento. Foi esculpida no início do século I para ser o túmulo de um importante rei nabateu. Parque Nacional de Mesa Verde. Este parque nacional, localizado nos Estados Unidos, é um patrimônio mundial da Unesco, situado no condado de Montezuma, no Colorado. Uma de suas principais atrações é a grande quantidade de pequenas casas construídas na parede dos penhascos presentes por lá. A região foi habitada por índios nativos dos Estados Unidos, entre 600 e 1300 d.C., antes de se espalharem para outras localidades, como as que hoje são conhecidas como Utah, Arizona e Novo México. Pagando uma entrada de aproximadamente $8, você tem o direito de visitar o parque a pé ou utilizando uma bicicleta. Algumas das casas construídas nos penhascos podem ser visitadas pelos turistas, o que sem dúvida é uma experiência única para quem gosta de viajar e voltar com boas histórias para contar. Mas as rochas não são os únicos atrativos do parque. Caso você já tenha se perguntado, o nome Mesa Verde vem da grande concentração de áreas ricas em vegetação, que dão ao local um belíssimo aspecto verde e natural. O Templo Borobudur. O Templo Borobudur é considerado o maior templo budista do mundo, e um dos mais importantes também. Ele fica bem no coração da ilha de Java, pertinho da cidade de Yogyakarta, na Indonésia. O Templo Borobudur é tão lindo e tem uma importância tão grande que é uma das atrações turísticas mais visitadas da Indonésia, deixando para trás muitas das famosas praias de Bali, por exemplo. Na parte superior do Templo Borobudur, há 72 estruturas chamadas stupas, uma espécie de mausoléu em formato de torre. Cada uma delas possui uma estátua de Buda sentado. Acredita-se que o monumento foi construído para ser um templo hinduísta e posteriormente tornou-se um templo budista. Segundo informações locais, foram usadas cerca de 2 milhões de pedras para construir o templo. Os trabalhadores que ergueram o monumento não manipularam nenhuma técnica ou ferramenta. Usaram somente cordas, martelos, carrinhos de mão e muita foice humana. Apesar do templo Borobudur ser considerado uma pirâmide, quando visto de cima, ele tem a forma de uma mandala budista gigante. Há registros de mais de 400 estátuas de Budas por todo o templo, muitas delas danificadas ou já desaparecidas. Derinkuyu. Derinkuyu é uma misteriosa cidade subterrânea, localizada na província de Nevşehir, na Turquia, naquela que é considerada a região histórica da Capadócia. A cidade possui 20 níveis diferentes, com grandes cisternas, onde eram armazenados alimentos e especiarias. Além disso, Derinkuyu foi equipada com várias cozinhas com sistemas avançados de dispersão de fumaça, o que ajudava a evitar que a cidade fosse percebida da superfície. O mais incrível nessa construção histórica talvez seja o sistema de ventilação, que permite a circulação do ar por todas as galerias, bares, poços de água, templos, estábulos e centenas de outros estabelecimentos. Análises realizadas a partir do material coletado do cemitério da cidade apontam para o ano de 1800 a.C., mas alguns historiadores defendem que a cidade começou a ser construída muito antes, por volta de 9.000 a.C. Angkor Wat. Angkor Wat foi construída no século XII e funcionava como centro político e religioso do Império Khmer. Os estudiosos estimam que em sua época mais ativa, cerca de 20.000 pessoas moravam dentro das dependências do templo. Originalmente construído como um templo hindu, dedicado ao deus Vishnu,
foi convertido em um templo budista no século XIV, e as estátuas de Buda foram adicionadas à sua já rica arte. Algum tempo depois foi transformado em uma fortificação militar. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco, que os cientistas estão lutando para preservar. Sua torre central de 65 metros de altura é cercada por 4 torres menores e uma série de paredes de recintos, um layout que recria a imagem do Monte Meru, um lugar lendário na mitologia hindu que se diz estar além do Himalaia e seja o lar dos deuses. O Templo de Puma Punku. Localizado na Bolívia, o complexo do Templo de Puma Punku faz parte de um grande sítio arqueológico conhecido como Tiahuanaco. A origem das construções do local são um mistério, mas pela datação por carbono, os pesquisadores acreditam que a estrutura foi erguida durante o Império Tiahuanaco, que habitou a região antes dos Incas, no período entre 300 e 1000 d.C. O local poderia ser somente mais um, entre tantas civilizações que desenvolveram pelo mundo. Porém, é impressionante a exatidão com que as pedras do local foram entalhadas. No seu período de glória, Puma Punku era um grande terraço, formado por pedras gigantes, que pesavam algumas toneladas. Os elementos eram de arenito vermelho e andesito, cortados com tamanha precisão que seu encaixe era perfeito, dispensando o uso de qualquer tipo de argamassa. As evidências disponíveis indicam que a construção do templo de Puma Punku não foi feita pelos Tiahuanaco, mas por outro povo que possuía tecnologia muito mais avançada. Existe a possibilidade de que o material analisado na datação por carbono tenha sido contaminado, alterando assim o período de construção conhecido, ou a estrutura foi construída por uma civilização que cruzou o oceano para a tarefa, e abandonou o local após finalizar. São tantas suposições sobre o assunto que até o auxílio de aliens já foi considerado, dada a precisão das peças do templo. Até que alguém arranje uma explicação plausível, essa continua sendo uma possibilidade. Mas e aí, gostaram do vídeo? Cada lugar incrível, não é mesmo? Que tal assistir mais um vídeo do Descubra Agora? Está aparecendo na sua tela 3 vídeos que nós recomendamos a você assistir. Estou te esperando lá, hein? Valeu e até a